Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Túlio, sou fundador da BudX e hoje nós estamos no nosso 5º episódio do Budcast, o espaço onde nós conectamos ideias e alavancamos negócio. Estou aqui com meu parceiro e co-host Arthur Borges. É um prazer estar com vocês novamente. Eu sou o Head de Operações da BudX e estamos com 2 convidados especiais aqui com vocês, que o Marco Túlio vai apresentar. Maíra Tosi e Felipe Tosi. Prazer, pessoal. Prazer estar aqui. Eu quero agradecer o Marco Túlio e o Arthur por essa oportunidade, por estar aqui no podcast, nesse podcast tão bacana, que reúne aí tantos conhecimento, e a gente vai trocar um pouquinho de ideia aí com vocês. Sim, com certeza. Pessoal, falando um pouquinho desses 2 convidados especiais, Maíra é engenheira de produção por formação, tem uma vasta experiência, muitas certificações, eu nem consegui acompanhar o LinkedIn dela, de tão pesado que tava ali o LinkedIn dela. E hoje ela tá como CEO da Tosi Home, um e-commerce de mesa posta que tem entregado resultados incríveis e tem mudado os lares de muitas famílias. E também tô aqui com o Felipe, CFO da empresa e também Tech Lead na Zup Innovation, também um cara com uma vasta experiência no mercado de tecnologia. E hoje a gente vai trocar muitas ideias aqui a respeito, né, da carreira profissional deles, do momento atual da empresa e entender de que forma que eles também conseguem contribuir para o crescimento do negócio de vocês. Então, para a gente poder começar esse bate-papo, eu queria que a Maíra, né, comentasse, falasse um pouco da experiência dela, né, formou em engenharia de produção, trabalhou por muito tempo, né, contasse um pouco dessa experiência profissional dela e por quê, né, Tosi Home, largar a carreira corporativa, empreender num país extremamente hostil, né, e arriscado. Então a gente queria te ouvir agora, Maíra. Então, esse processo, né, de alguns anos, falar um pouquinho da mesa, né, porque assim, eu sou engenheira e começou essa parte de mesa posta, né, que tem uma coisa a ver com outra, né. Mas assim, fiz, né, minha faculdade, engenharia de produção, depois fui parte de especialização, eu era da gestão de manutenção, então eu trabalhava de botina na fábrica, um ambiente totalmente diferente, nada glamouroso. Fui se especializando ali para a área de qualidade, mas a mesa posta surgiu através do meu casamento, né? Organizando as coisas do casamento, então fui começando a olhar para esse lado, para o lar, mas também tem uma raiz também da minha família, da minha mãe, que também sempre gostou, né, dessa área de decoração, então gostava muito da casa decorada. E eu sempre ali ajudava ela. Então, esse amor foi vindo ali com os preparativos do casamento e ia, né, a minha faculdade, né, eu queria ser ali diretora da empresa. E foi indo dentro da carreira, eu fui crescendo na área, fui alcançando os cargos que eu queria. Mas chegou um momento que eu estava no cargo que eu queria, como gerente de qualidade, tinha equipe responsável, porém não estava feliz, estava causando problemas dentro da minha casa. Eu trabalhava 12 horas no dia, levava o computador para casa, tinha que trabalhar ali. E estava desgastando muito e eu vi que não era aquilo que eu queria. E para a parte financeira também, eu não tinha os resultados que eu buscava para alcançar os meus sonhos, os meus objetivos. E eu via que, nossa, as pessoas ali cada vez estavam ali dedicando tempo à empresa, 20 anos à empresa, e às vezes não tinha alcançado tantas coisas. Eu falei assim, não, eu não quero isso para mim. Não quero essa vida e depois daqui a pouco eu ser descartada por um novo profissional da área. Então, a Tosi Home, que antes era TZ Home, que foi inicialmente, foi uma ideia do Felipe, da minha esposa, que eu já tinha um Instagram que eu compartilhava aí no meu dia a dia, quero receber minhas apostas, compartilhava as mesas que eu fazia desde que eu casei, dicas, e as pessoas pediam, você não vende, né, você não tem isso para vender. Eu fui vendo, né, essa demanda. Mas assim, eu nunca quis empreender. Eu falava assim, vender, nossa, que estranho, né? Não, eu quero ser diretora, quero ser gerente, quero cargos, né? Aquela visão, né? E aí, o Felipe, uma vez, quando a gente conversando, falou, não, por que você não abre uma marca, né? As pessoas pedem, né, pra você, a gente faz os modelos dos produtos, né, e começa uma marca. E foi assim. E eu comecei com 5 modelos de jogos americanos, 5 modelos de guardanapos. E eu fazia os porta-guardanapos e eu iniciei as vendas em julho de 2022. E assim, foi um momento... Pode continuar. E eu comecei na pandemia.
né? E aí, tinha paralelo também o meu trabalho. E começamos a vender na primeira semana, eu vendi praticamente o meu salário. Eu falei, não, Nossa. algo está acontecendo. E era tudo no orgânico, né? Então, assim, foi desde o início, tudo Mas no você criou orgânico. um Instagram separado ou foi no Sim, seu pessoal? criei o Instagram separado, TZ Home, aí já fez as Uhum. embalagens e tal, e nós iniciamos. E tinha meu trabalho ali em paralelo. Era só o Instagram ou também Só o tinha já Instagram. um e-commerce, uma plataforma? Não. Sempre o Instagram, e foi o Instagram há muito tempo. A gente começou a fazer site em 2023. A gente fez legal. um site, mas só que aí não dava, a gente não olhava para ele. Então, a gente só vendia no Instagram e no WhatsApp. Em 2023, ali que a gente iniciou o processo de site, aí começamos a olhar ele, né, com atenção, né, utilizamos uma plataforma para nos ajudar, né, o cadastro ali, tudo certinho, trabalhar com marketing, né, com tráfego pago, foi também um momento ali também que eu saí da minha empresa, a empresa onde eu estava trabalhando para dedicar totalmente à TOSI. Então, meu plano A, que foi ali em 2022, né, que eu saí, e aí tudo mudou. E eu falei, nossa, eu podia ter feito isso antes. E como é que foi esse processo de transição? Foi tranquilo? Porque tem a questão financeira também, de ficar pegado, né, ali como CLT. Sentimento. O dia que eu saí da empresa, eu chorava o dia todo. porque também tem um sentimento ali, né? Eu gostava muito do que eu fazia, mas aquilo não ia me propor as coisas que eu precisava. Então, eu tive que largar, né, a carreira para ir para um local que ia me dar retorno financeiro, ia me dar tempo, que é uma coisa que eu não tinha. Tomar um café no shopping segunda-feira. Hoje eu posso fazer isso. Segunda-feira à tarde, qualquer horário, eu posso estar disponível para... Estar aqui no podcast essa hora. Estar aqui, com certeza. Poder ajudar uma pessoa, né, de todas as formas. Né? Poder me deslocar. Por exemplo, a gente estava viajando recentemente, estávamos em Nova York e tivemos recorde de venda, vendendo, as coisas acontecendo. E estamos ali em qualquer lugar do mundo, as coisas acontecem, a gente vende, né, a empresa flui. E isso por meio, né, do marketing, do digital e tudo isso que tem proporcionado. E eu nunca imaginaria viver isso que nós estamos vivendo. E nós começamos bem pequeno também, né? A gente começou com R$2.000 de estoque. Muitos, os porta-guardanapos da Maíra mesmo que fazia, em casa mesmo, comprava os materiais e fazia. Tu fala os bordados? Os porta-guardanapos, que eram aqueles anelzinhos que de coloca, colocar no guardanapo. Ela pegava cola quente, fazia. Os primeiros jogos americanos, a gente tinha uma costureira que fazia pra gente também, Legal. antes de a gente ter a fábrica ali que fornece pra gente. E até dessa transição também foi interessante porque batia esse medo, né, em mim também, nela. E eu, como o homem da casa, né, que provê as coisas ali, fiquei preocupado por um tempo. Mas a gente foi dando passo a passo, viu que estava saindo algumas vendas, né? Ela falou que em alguns dias ela fazia as vendas do valor do salário do mês dela. E aí a gente esperou alguns meses para ver se perpetuava, né? E aí eu falei, então, Maíra, você sai da empresa, da CLT, que aí eu continuo, eu seguro a barra aqui até as coisas ramparem. E assim foi. Aí ela saiu da CLT, começamos a crescer mais e mais ali. No começo era tudo mais bem orgânico, depois começando com uma equipe de tráfego só para WhatsApp, e depois, mais bem recente agora ali, um ano e pouco que nós começamos ali a fazer o e-commerce, né, e tudo mais, que aí hoje estamos, graças a Deus, onde que estamos e crescendo mais e mais. Maravilha. Ô Maíra, e quando você olha para sua carreira, o tempo que você viveu ali, né, no mercado corporativo como engenheira de produção, trabalhando logicamente, né, desde o estágio até alcançar o cargo de gerência, o que você via como importante dentro de todo esse processo de produção que você conseguiu trazer como benefício? Porque eu falo assim, que tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida não é em vão. Isso É uma escola. É uma escola para ajudar a gente no próximo nível, né? Então, tudo aquilo que você viveu, né? Aquele tantas certificações na Universidade Federal de Uberlândia, o que isso contribuiu hoje para a TOSI Home, para o crescimento, né, que ela tem tido hoje, né? Durante a minha carreira, eu acho que
a última experiência que eu tive, que era dentro da gestão de qualidade, que eu cuidava da parte da ISO, eu pude ver a empresa num todo. Eu falo sempre visão de helicóptero. Que eu tinha contato desde o CEO da empresa até o pessoal de chão de fábrica. Então, tenho noção, né, de itens básicos, as estratégias de venda, a parte comercial, a parte operacional. E hoje eu sou muito ligada a processos, né? Eu gosto de ter ali tudo documentado. Processo de embalagem, né, processo de faturamento. E isso, né, essa visão, essa experiência foi muito boa, porque eu trago isso para dentro da empresa. Então, falar sobre planejamento estratégico, então já tenho várias coisas que eu já aprendi e hoje eu posso reaplicar dentro da empresa. Falar sobre processo de qualidade, de inspeção, né, de colocar, daqui a pouco, a empresa, a gente fazer um sistema de gestão de qualidade integrada, a gente colocar o certificado de ISO 9001, a gente consegue implementar tudo através dos conhecimentos que a gente teve, né, que eu tive ali dentro da empresa. Então, para mim, essa parte de indicadores é maravilhosa, amo, né, as métricas, medir, né, eu sempre trabalhei muito com isso. E também eu fui sempre ali doutrinada também a cobrar as pessoas, a trabalhar com metas, a trabalhar com ações. Então, a gente tem um problema, quais ações que a gente vai fazer para isso melhorar? Qual é o prazo, qual é o responsável? Então, vamos medir. E depois a gente mede. Deu certo? Não. Então, vamos reaplicar. O que a gente tem que fazer? Você usava alguma ferramenta? Por exemplo, eu sou de tecnologia, o Felipe também é. E nesse mundo de tecnologia, a gente usava algumas ferramentas. Kanban, modelo ágil. Isso também se aplicava ao seu mundo? Sim, até porque a gente aprende também muito na universidade as metodologias básicas, né? Que a gente veio de japonesa, né? De Kaizen, de melhoria contínua. Então, a gente tinha grupos de melhoria contínua. A gente está com um problema na fábrica, né? Então, grupos multidisciplinares para ajudar, juntar ali, fazer um brainstorm, para descobrir ali ideias, né, que pode fazer para melhorar um processo. Às vezes é um processo que é moroso para fazer, difícil. Então, pessoas mesmo, funcionários ali do setor, desenvolveram às vezes dispositivos para facilitar algo no operacional, algo no tecnológico, assim. Mas muito assim, isso de junto, né, de equipe. Não muitas vezes usando sistemas operacionais, mas sempre em equipe, lidando com diversas ideias, implementando essas melhorias. Tem necessidade de um novo sistema de implantar? Então, vamos buscar isso com os responsáveis, né? Entendi. E isso é muito legal, muito dinâmico, e as pessoas vão pegando isso para a vida delas, né? Então, sempre tem, aconteceu um problema? Vamos reunir todo mundo para verificar onde aconteceu a falha, verificar o que nós podemos fazer para isso não acontecer de novo, né? Legal. E nesse período que você trabalhou, eu também tive algumas experiências. Como que foi para você lidar, por exemplo, com pessoas mais velhas sobre a sua gestão? Foi um processo fácil, não foi? E como que foi? E o que você fez para poder resolver algum tipo de intercorrência que aconteceu, que você também consegue ajudar aí a nossa audiência? Então, foi um processo difícil, né, de lidar ali com pessoas, porque eu tinha uma empresa, uma equipe que era muito diferente. Tinha pessoas novas, tinha pessoas mais velhas, tinha menor aprendiz, e cada um tem um jeito. Então, assim, eu tive que me adaptar ao jeito de cada um. O jeito de falar de uma pessoa que era um pouco mais descolada. Então, a gente até os linguajares, não ia usar um linguajar muito técnico, né? Porque às vezes ela não ia entender, às vezes. Tinha um menor aprendiz, que é ali mais novinho. Então, eu tive que ir adaptando com cada um, trabalhava sempre também feedbacks individuais e fazer atividades com a equipe. Seja, a gente tinha dias de reunião, né, de sexta-feira, que a gente fazia uma reunião para todo mundo falar um pouquinho, dar um feedback como que eles estão, a gente fazia dinâmica, fazia várias dinâmicas para ajudar no desenvolvimento deles e deixar algo livre, né, para eles também poderem falar o que eles estavam sentindo, o que precisava melhorar, né? E assim, para a gente ter uma equipe saudável, uma equipe bacana, que está num ambiente, né, corporativo ali, que todo mundo se entende, que é legal, que as pessoas estão felizes em estar naquele local. Uhum. Então, fui me adaptando assim, né? E também utilizando, né, bibliografias, lendo, né, cursos, assim, para a gente poder cada vez melhorar, porque a gestão de equipe, né, é algo que sempre é um desafio, né? A gente sempre tem desafios. Ô Felipe, e hoje, quando você olha aí para a sua experiência, né, no mercado de tecnologia, trabalhando aí já há um bom tempo, o que você consegue pegar desse mercado, trazer para o e-commerce para ajudar ele chegar no nível que ele chegou hoje?
Bom, é algo que até a gente vem trabalhando ali, principalmente o uso de tecnologia, inteligência artificial para automações, formas de captar ou manter leads com a base, tipo WhatsApp, Instagram, essas coisas assim que a gente integra via sistema, automação, que ajuda a manter um relacionamento mais próximo ali com os leads, com sua base de clientes, até para gerar estatísticas também, né? Uhum. Então, é algo que é uma área que eu conheço e consigo aplicar aqui. Algumas coisas demoram um pouco mais, porque às vezes a plataforma, por exemplo, onde que a gente tem o nosso e-commerce, não é proprietário. Então, a gente tem que trabalhar com o que ela dá de recurso. Uhum. Mas aí a gente sempre tem uma ferramenta e outra, pelo menos a gente sabe o que quer, e quando não dá para fazer a gente mesmo, a gente procura alguma outra ferramenta que se integra, que faz alguma coisa que contorna. Mas acho que os principais pontos é a proximidade do lead, formas de manter o engajamento, ou manter uma compra que às vezes foi interrompida de alguma forma, alguma automação, integrações ali. Entendi, massa. E quando a gente olha para o contexto hoje da TOSE, né, Maíra, nesse processo, no início, né, quando você começou ali com o Instagram, mudou de... Uma curiosidade, né? Por que mudou de TZ Home para TOSE Home? Não, é porque TZ não... assim, até suar, assim, o suar não ficava legal. Uhum. Tipo uma sigla, mas qual que é o significado disso, né? Mas a função do nome, eu vim muito, né, da referência das marcas Christian Dior, Chanel, todas essa referência de ter o sobrenome, né? E o TOSE, eu acho que é um sobrenome bonito, assim, do meu esposo, né? E também ele é um sobrenome italiano. Então, achei que ficou legal. E aí, a gente colocou, né, de fato, TOSE, né? Que é o sobrenome completo do que é abreviado. Até porque a gente pode usar a abreviação para símbolos, né, da marca. E para falar, seria melhor o TOSE. E o Home, né, porque a gente também vai para fora, né? Então, a gente já deixou já em inglês. Ah, legal. E quando eu vou pegar agora um ponto de conexão do nome, a gente vê que muitas empresas aqui no Brasil, elas não se preocupam em fazer uma pesquisa, por exemplo, básica, né, de domínio, para saber se tem disponível. Aí o Felipe te ajuda, né, no contexto de tecnologia. Sim. Mas a gente falando também de marca, né, que é um ponto muito importante, porque, por exemplo, vocês estão passando aí por um processo de crescimento rápido, né? Graças a Deus o Senhor tem abençoado vocês, logicamente com o esforço de vocês também, mas como que você fez lá no início também para poder estruturar essa parte de registro de marcas? Você buscou alguma empresa, alguma consultoria? Como que você fez? Porque tem muitas empresas que só fazem e aí depois chega num dado momento, aquela marca já tem registro, ela tem que sair do mercado. Sim, esse foi até quando eu saí da empresa, aí eu falei, não, a partir de agora, TOSE é o meu plano A. Aí foi quando a gente mudou tudo. Mudou a identidade visual, mudou o nome. E aí eu já tinha ali, né, um plano de ação, já sabia que existia o registro de marca. E eu fui com uma empresa, um advogado, que nos representou para fazer o registro. Então, antes eu tive que pesquisar o nome, né? A gente estava em dúvida em vários nomes. Eu e minha irmã, Casa TOSE, tinham outros nomes, mas aí a gente ia pesquisar, não tinha um domínio. Já tinha o registro de marca. Então, sempre na hora, né, de escolher, a gente tem que estar ali com as outras ferramentas para verificar se tem o domínio, né, se tem o .com.br, se tem o registro. E a gente iniciou o registro, mas só que a gente tem uma outra marca, né, que chama TOSE, com I, de alimentos. Então, foi até um risco, né, a gente demorou quase 2 anos, né, para sair o registro. Mas deu super certo e é uma das primeiras coisas, né, que nós devemos fazer ao abrir uma marca, né, para você estar ali, ter o seu nome no mercado, né, para ninguém, né, pegar seu nome. Tanto também conta do Instagram, né, que também para você já definir, porque senão você não consegue, né, ter a sua conta no nome da sua marca. Inclusive, nos primeiros, não sei se foi 1 ano ali, mais ou menos, de vida da TOSE Home, foi meio que empurrando com a barriga. A gente pegou o TZ Home lá, né? Eu só verifiquei se tinha um domínio ali, estava livre, eu comprei o domínio para segurar, mas a gente não tinha registro, nem sabia se poderia usar aquele nome de fato ali. Acabou não dando nada, porque primeiro a gente estava muito pequeno, então acho que nem chegou a ser divulgado tanto ali para incomodar alguma
alguma marca parecida. E também era um nome bem específico, né? Era uma sigla. E aí, quando a Maíra realmente pulou ali do barco da CLT para a gente começar a realmente viver a empresa, a gente fez a reestruturação e aí a gente falou, não, agora a gente precisa de um nome e fazer tudo correto, né? Um nome que vai impactar. Não adianta ser um nome só bonito, mas que vai trazer um significado ali também. E ver toda essa parte burocrática, né? De registro, de disponibilidade. A gente quase teve um problema com essa outra marca, Tose com I. Só que como ela era em outra classe de alimento, então aí conseguiu passar, porque era bem diferente ali, apesar da escrita ser diferente também. E acabou não passando. A gente chegou até a ter um problema com uma outra mulher ali, não lembro se era do Rio de Janeiro, era um Instagram também, uma marca menorzinha, né? Que até mandaram um extrajudicial lá, uma cartinha. Na hora que a Maíra chegou, viu, começou até meio que tremer. Falei, meu Deus, que é isso? Mas era um nome parecido. Você lembra? Não lembro. Mas tinha, tipo... acho que a pronúncia parecia um pouco ali, mas aí ela meio que mandou uma ação extrajudicial lá pra gente, falando que o nome era próximo dela, não sei o quê. Mas a gente já tinha dado entrada no NPI e tudo mais, a gente conversou com o advogado, já falou, não, pode ignorar que isso aí, que a gente já tinha dado entrada no NPI, eles pegam por data, né, quem entrou primeiro, e acho que eles nem tinham entrado, então foi só um susto ali mesmo, mas deu tudo certo. Saber que existe, né, de fato, né? Sim, porque tem muitos empreendedores que começam um negócio e eles não se preocupam, né, com esse contexto do nome. E aí, por exemplo, vamos supor que o negócio bombou, tá dando aí um sucesso danado no país como um todo, igual no caso de vocês, que é e-commerce, e aí vem uma marca que já tem uma pronúncia semelhante, já tem registro de marca, e remove todo esse trabalho de branding, posicionamento, até você construir uma nova marca, ir atrás, pensar e trazer para o seu público novamente esse novo conceito. Nossa, é uma perda de tempo muito grande e é um impacto também muito negativo para a marca, né? Com certeza. Principalmente se for uma marca de produto, por exemplo, roupa, né? Que aí você tem um estoque lá de 1.000 camisetas, tudo já bordado, e aí de repente você tem que perder o todo lá, porque quando o e-commerce tem esse impacto de marketing e tudo mais, porém é impactante, só que não tão quando você tem um produto, sei lá, de caneca, você imprime várias canecas, milhares de canecas com uma marca sua, de repente você vê que não é seu, alguém te derrubou lá e ganhou o processo, você tem que entregar domínio, tem que entregar tudo. Conta de Instagram, tem que entregar tudo. E hoje, a gente voltando para o início da Tose, quais foram os principais desafios de vocês ali no início, né? Você falou um pouquinho da transição, mas dos desafios. Acho que principalmente financeiro, né? Porque é tudo um risco, né? Eu vivia algo que eu tinha um risco calculado. Eu sabia. Eu tenho que fazer o teste químico, eu tenho a inspeção da ISO. Se eu seguir todos os parâmetros aqui, vai dar bom, né? O pessoal vai vir aqui, vai aprovar. Estava num ambiente controlado. Aí eu estava num ambiente que eu não sabia o que ia acontecer. Nossa, eu vou investir em influenciadora. Vai dar bom? Não sei. É um risco. Então, sempre esse risco, isso... E eu tive que aprender, estou aprendendo a sempre abrir um pouquinho a esses riscos, né? Acho que o Felipe também. Porque... Principalmente agora, né? Sempre a parte de segurança. Nova fase da vamos investir em tal pessoa, vamos investir nesse produto novo. Será que vai ser legal? Não, pode ser que sim, pode ser que não. A gente teve várias coleções que a gente já fez que a gente não vendeu nada. A gente já teve outras que a gente já fez, eu nem estava acreditando no produto e vendeu super. Então, até uma das últimas coleções, que eu até deixei para lançar por último, que eu achei que não tinha ficado tão legal. A gente tinha desenvolvido o produto e tá super legal, tá bombando, o pessoal tá gostando bastante. Então, tem muito isso que a gente às vezes não consegue metrificar. E tá até incomodando o mercado, né? Às vezes não consegue ter essas métricas. A gente tem um histórico, sim, né? Por exemplo, do ano ali de vendas, mas às vezes é muito incerto e vai mudando muito. E a gente tem que ir ajustando muito isso. Então, foi desde o início, porque eu não tinha conhecimento,
Eu não conhecia pessoas que poderiam me ajudar. Eu sempre fui calada na minha e não tinha amigos. Era sempre eu e minha irmã. E aí teve um processo de poder conhecer as pessoas, e as pessoas são muito importantes para nós, nossa vida. Porque às vezes uma ideia, uma fala que a pessoa dá, você tem um gatilho, uma virada de chave, um contato que a pessoa te passa, tipo, muda muita coisa. Então eu tive que aprender a falar com as pessoas, né, essa amizade, e ir conhecendo essas pessoas, essa roda, né, esse network que é muito importante, que assim vai trazendo coisas, viradas de chave, né, livros que a gente começa a ler, por exemplo, que eu não lia. Então, assim, o Felipe sempre leu, eu acho lindo. E aí, eu não conseguia ler. A partir do momento que eu também comecei a ler, eu falava, gente, se as pessoas lessem, nossa, tanto que as pessoas iriam mudar, tanto que teria essa virada de chave. Mas em relação a até esse processo, né, do início, foi ainda muito a parte financeira, né, o medo também de não saber o que vai ser amanhã. Eu vou vender? Não vou? E era tudo no orgânico, não tinha a parte de tráfego, era tudo no WhatsApp. Aí depois de uns 3 meses a gente começou, né, com o tráfego pago. E assim, eu não sabia como que ia ser, se a gente ia, vou investir aqui. E aí a gente foi indo, vai experimentando uma ação, outra, né, o Felipe sempre também do lado, mas ele sempre é aquele pé no freio, né, ele sempre gosta de um ambiente seguro. E a gente foi adaptando. Então, hoje, coisas aconteceram atrás. Hoje eu não vou fazer isso mais, né? E a gente vai aprendendo, né? Com cada ação, cada coisa que vai acontecendo. A gente vai aprendendo mais e mais e vai evoluindo. E a vida é assim, uma eterna melhoria contínua, né? Sim. E analisando hoje, por exemplo, olhando para o início, a gente, nesse período de crescimento, a gente olha muito para quem está no topo, né? As nossas referências, concorrentes, né? A gente tenta se espelhar, modular, estudar, né? Ler livros, participar de congressos. E eu queria entender para você hoje, né? Como que a Maíra se enxerga no mercado? Bom, acho que a gente está num processo aí de crescimento, mas assim, particularmente, às vezes eu tenho ali grandes metas, né? E eu não tô no inicinho, né? Do tudo que a gente quer alcançar. Mas eu vejo que a gente já tem um nome relevante. Alguns fornecedores nossos que participam de feiras, né, eles falam, eu já vi esse produto na Tose, a Tose. Aí eu falei, nossa, que legal, né, as pessoas já falando, né, já conhecem. Aí eu vejo, assim, às vezes uma outra referência, às vezes, né, de lojistas ou outros pessoas ali, concorrentes, que levam a gente como referência de print ali, de como que a gente fez uma composição de mesa, como que a gente fez um vídeo. Aí eu falei, não, olha, parece que a gente está ali já tendo uma visibilidade no mercado. E isso eu fico muito feliz, né? Às vezes eu fico assim, sem acreditar muito, né, nesses processos, esse crescimento. Às vezes eu fico ali tentando ali me esconder, né? Porque assim, geralmente eu sou ali mais quieta, eu não quero muito assim, me expor, né? Mas eu vejo que o nome, a gente tá... Mas você tem desejo de ser uma mentora? Em 2025, temos alguns objetivos em relação a isso, de levar esse conhecimento para outras pessoas. Então, já está tendo um cronograma de novos conteúdos para falar de e-commerce, que é uma coisa que eu gosto, que as pessoas muito me vê e muito ela me relaciona à mesa aposta. Sim. Mas eu não quero estar relacionada somente à mesa aposta, portar a mesa, etiqueta, mas sim em negócio, né? Em fazer a pessoa crescer, independente de qualquer negócio. Porque são estratégias que são reaplicadas a qualquer nicho, né? Então, a gente consegue ali reaplicar. Mas, assim, e a gente está crescendo. No final do ano, a gente vai estar muito maior. Nós temos o apoio aqui do marketing maravilhoso. Quem que é esse marketing? Eu ia perguntar aqui para ela como que ela falaria da importância de toda a estratégia. O marketing é muito importante. Cada vez a gente tem que aumentar mais a verba de marketing, né, financeiro, liberar para nós. Porque, de fato, ele abre portas, né? Ele te faz você alcançar as coisas que você nem imaginava. Então, assim, a gente não imaginava estar aqui nesse momento, o resultado que a gente está tendo esse ano, por exemplo, que eu esperava uma queda brusca em janeiro e fevereiro, e não foi nada. Recorde de vendas. Foi nada, a gente teve recorde de vendas em dias. Dias de recorde, a gente teve mês também que foi recorde também em janeiro. A gente teve o melhor resultado do que ter a Black Friday.
Então, assim, cada vez nos surpreendendo mais e mais. E o marketing, assim, bem feito, tudo alinhado, as coisas acontecem. E ele é, assim, um dos itens chaves, assim, cruciais para o negócio. Legal. E eu queria entender, agora voltando para um assunto que, olhando de uma forma mais ampla, para empreendedorismo. Eu sou casado também, né, como todo mundo sabe, e empreendo também junto com a minha esposa. A gente tem uma clínica de estética também. E eu queria entender, no contexto de vocês, dá para separar pessoal e profissional? Não dá? Como, as funções estão muito bem definidas? Como que é esse dia a dia do empreendedorismo a dois? Fala. É mais difícil, não é fácil. Porém, para nós, na nossa realidade, é um pouco mais simples na questão de porque toda a parte criativa, de produtos, essas coisas, a Maíra que fica à frente, eu fico mais ali no financeiro, ajuda alguma coisa na parte de tecnologia. Então, são vertentes um pouco mais separadas. Vai ter um atrito assim, quando o financeiro não aprova algumas coisas, né? Igual falando nisso, né? Que ele é o freio. É que ela é bem imaginativa, assim, sonhadora, e aí eu sou mais pé no chão. Vamos fazer isso, aquilo, vamos, mas um por vez. Aí, Tomar no risco calculado, né? Exato. E aí dá às vezes uns atritos, mas quando a pessoa trabalha sempre junto, igual, por exemplo, com o dado que já veio aqui, que o Vini e a Letícia, eu acho que é um desafio ainda maior, porque eles executam praticamente o mesmo papel ali de vendas e tudo mais, então são muito mais juntos do que nós aqui, ou você com a Dayara, por exemplo. Então, acho que o desafio é bem maior ali. E até uma coisa que eu também queria, dando um passo atrás ali, que a Maíra falando de fornecedor, eu lembrei, a respeito dos desafios ali, que eu acabo tendo que também ajudar a Maíra em algumas coisas que, além do básico, né, tipo, você vai trabalhar muitas mais horas e tudo mais, você também ter o estômago e mente para isso, né, porque depois a gente pode até falar sobre, mas toda empresa vai passar por dificuldades, né, a gente passou uma dificuldade um tempo atrás. E você não saber se você vai vender, se você não vender, você não tem nem o seu salário, nem muito menos para pagar funcionário, para pagar fornecedor, pagar todas as coisas. Mas sabe que é isso que me move? Eu sou movido a desafio. Na minha carreira mesmo, eu comecei como estagiário em desenvolvimento de software, depois eu fui para negócio, depois fui para user experience, depois para PM, depois empreender. Cara, eu não dou conta de ficar parado na mesmice. Se eu não for movido por desafio, e a venda, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, a venda é como se fosse um jogo, cara. Você tá num jogo que você precisa passar de fase, você precisa ganhar aquele cliente, você precisa ganhar confiança. E falando disso também, lembrando do nosso... Quando a gente se conectou, né, a Maíra virou cliente da Dayara, e depois a gente saiu para jantar juntos. Mas um ponto muito importante que a Maíra trouxe, que eu acho que muda o jogo também de qualquer empresa, qualquer negócio, é ter as pessoas certas nos ambientes certos, né? Porque a gente, da mesma forma que foi um desafio para vocês, né, passar ali, depois vocês puderem contar um pouco também, por um tempo, né, de baixa, e depois vir conectar com as pessoas certas para poder alavancar o negócio de vocês, é como que as pessoas certas mudam o jogo e a realidade, né? Por exemplo, essa bênção aqui na minha vida. Pessoa certa, no ambiente certo, no lugar certo. Cara do coração simples, ensinável, que goste mais. Coração pulsa aqui forte. E as pessoas certas no lugar certo vão colocar também as empresas, os clientes também, num outro patamar, no próximo nível. Eu queria entender, né, nesse processo aí do ano de 2024, 2023, né? Como que foi para vocês? Porque também tem muitas pessoas, tem muitas empresas, a gente vê assim no mercado do marketing digital, arrasta para cima que você vai fazer 1 milhão, arrasta para cima que você vai fazer 500 mil, você vai ficar rico da noite pro dia. A gente sabe que não é assim, tem muito trabalho duro atrás ali da telinha, né, do digital. E como que vocês também em algum momento se tornaram reféns, né, de algum tipo de comunicação assim, e não saber como lidar ali para poder cobrar, né, resultado do negócio de vocês. Também era um canal de vendas que representava um percentual grande do faturamento, né? Você fala do WhatsApp.
Não, fala assim, dentro do período do processo de crescimento, vocês passaram por algumas outras agências, né? Que Sim. não se comprometiam com o negócio de vocês, né? A gente começou, né? Quando a gente começou em 2022, em agosto, começamos a parte de tráfego. E era só WhatsApp. Então, foi até meados de abril de 2023. Então, assim, as vendas só no WhatsApp. Mas, assim, o acompanhamento era diferente, né? Não é, assim, vestir a camisa da empresa. Eu estou com você, né? Eu estou defendendo o seu produto. Então, assim, eram umas ideias, assim, diferentes. Não, Maíra, você tem que abaixar o preço. Não, Maíra, você tem que dar o frete grátis. Porque aí você vai vender. Ah, então, e tá acontecendo isso? Quais são as ações? O que tá acontecendo? Muitas vezes Era não uma sabia. competição de preços, né? Mas Não sabia onde que estava o erro, né? Então, sem estudo, né? Então, depois a gente foi para uma outra agência. Que, assim, inicialmente era legal, né? A gente começou com bons resultados, 2, 3 meses, e depois a gente caiu e não sabia onde estava o problema. E o pessoal mesmo falava, eu não sei onde está o problema. Então, assim, mas foi um momento que eu até agradeço ao Senhor por isso, porque foi um momento muito importante na nossa vida para me unir mais ao meu esposo em relação à parte da empresa. Que muitas vezes, às vezes eu ia ali sozinha, tomar as decisões sozinha, mas não tinha a parte do Felipe, né, para ele o consenso. Então, assim, a gente uniu mais, a gente focou ainda mais ali na empresa, os dois juntos, né, que é o nosso negócio, né. Sim. E aí, ele conseguiu me ajudar mais, né, cada vez mais. Então, assim, pessoas também que surgiram, né, à nossa volta. A gente conheceu a BuddyX, uma coisa maravilhosa. Então, assim, que como amigos, né, também nos apoiou ali para ajudar, né. A gente anda com a agência anterior. E ali, falando, olha, por que você não faz isso, né? Talvez pode ser isso. Então, assim, dando dicas ali para nós, para nos ajudar. Então, assim, essas conexões são muito importantes. Falando de venda, só te cortando um pouquinho, pessoal, presta atenção. Você não tem que forçar uma venda. Qual que foi a estratégia usada aqui com a Maíra? Gere valor. A gente pegou acesso das contas de anúncios, do e-commerce, e a gente foi gerando valor. Eu poderia, nossa, não, Maíra, para fazer isso aqui eu vou cobrar. Não, pessoal, gera valor. E hoje está aqui o resultado. Ó, saímos de 10 e fomos para 100 mil reais faturados. Com certeza, você vê a queda, só cortando, porque a gente tava num nível que a gente tava subindo, 70, ia fazer o 100, a gente caiu, que a gente fez 10. Sim. Foi, assim, muito ruim. E o pior é Muito que ruim. não sabiam justificar. isso que eu ia perguntar também. Como que era a informação que eles passavam sobre métricas? Você sabia alguma coisa sobre métrica? Deixava você a par do resultado? Sim. Como que era? Eles tinham relatórios, 2 relatórios semanais, ali, todo terças e quintas, geralmente. E aí tinha as métricas, taxa de conversão, 0,1. ROAS, 0. A gente colocava assim, assim, bem assim, na semana. Tinha as informações, mas assim, eu não conhecia muito, assim, a fundo. O que é a taxa de conversão, assim, que ela significa muito, né? O que significa todos os outros parâmetros. Então, eles falam, vamos fazer um criativo. Faz um criativo desse jeito, né? Vamos testar, mas não sei se era o tipo de negócio, né, que eles não estavam, não conhecia, né, porque eles eram atendia mais nicho de semijoias, outras contas, e de mês aposta eu era a primeira, depois veio mais 2, né, da nossa cidade, mas pelo que eu vejo também teve bons resultados. Eu não sei muito se é o nicho, como que era, mas acho que era um problema de fato da parte de tráfego pago, né? Porque a gente fazia todas as ações, coisas que a gente continua fazendo. E depois, né, que a gente até mudou de empresa, né? E Mas as coisas tiveram muitas aconteceram. mudanças também, né? Porque as pessoas acham que é só fazer tráfego. E não é tráfego, né? Depois, quando a gente entrou no negócio de vocês, tinha muita coisa no e-commerce que impactava a taxa de conversão, ticket médio, as principais métricas, né? Que vão impactar diretamente no faturamento. E quando a gente está falando de e-commerce, a gente precisa se preocupar e atentar para a experiência do usuário. Se ele não tiver uma boa experiência, a página do produto, ela é uma página que é como se fosse o seu vendedor ali no shopping. Se ela não tiver todas as informações, quebrar objeções, e ela não conseguir direcionar o cliente para a compra, e ele não tiver estímulos, você pode colocar 20 mil, 30 mil reais de Com tráfego por dia que certeza. você não vai vender, concorda? Com certeza.
as fotos, né, as imagens, a qualidade das imagens, Vídeo. a descrição, os vídeos que eu não queria. Sabe? Ai, nossa, vou colocar esses videozinhos aqui, você acha que vai ficar E bom? muitas das vezes a gente, para editar alguma coisa no site, a gente tem que parar de pensar com nossos olhos e falar assim, o que o cliente pensaria, Exato. né? Sim. É Eu que você vi- vai com olhos muito enviesados, né? Porque você como cliente, eu na área de TI, eu posso falar com propriedade, porque até nos testes que a gente faz, a pessoa desenvolve um site, uma ferramenta. Então, mesmo você tentando forçar a errar, você erra pouco ali, porque você já sabe o fluxo do caminho certo. Então, aí você acha que o cliente, não, isso aqui não é possível que o cliente vai clicar ali achando que é isso. Vai e clica. ali. Então, Como é que é aquela frase que você fala lá quando você trabalhava naquela empresa Ó, do eu agro, Arthur? Eu trabalhei na Zeus Agrotech e lá tinha uns cabos para fazer o ligamento montar a estrutura da estação meteorológica, né? Que é uma estação que montava no meio da fazenda para ter captação de ar, velocidade do vento, direção do vento, captação de precipitação da chuva. Aí os cabos eram todos diferentes. Os da placa solar tinham 2 pinos. O da bateria que ligava da placa solar tinha 3 pinos. Aí o que ligava a internet tinha 4. Então, tipo, não tinha como errar. Só conectava no certo, entendeu? Então você tem que fazer a frase. O negócio tem que ser anti-burro. mas hoje é até um conselho que eu deixo para quem nos ouve. Se não for possível, se você tem interesse, né, em fazer qualquer parte de marketing digital ali, independente se é e-commerce, se é físico, você vai precisar, independente, isso é fato. Se não poder fazer com a Bud, pelo menos que é eliminatório para a gente hoje, é uma empresa que não só faz tráfego, como você falou, Sim. porque tráfego por si só vai te dar resultado até certo ponto, Sim. mas vai ficar inviável financeiramente e entre outros fatores de você escalar, porque se você está investindo, sei lá, 5 mil em marketing, hoje você está faturando 10 mil, por exemplo, um ROI de 2 é baixo, né? Mas não quer dizer que se você for pôr 30 mil, você vai faturar 60, né? não quer dizer. Então, tem todo... tanto a parte técnica de SEO, performance do site seu, se for, no caso, um e-commerce, né? Do seu Instagram, do seu posicionamento do Instagram, da pessoa que é o host, no caso ali da TOS, é a Maíra, né? Então tem N fatores que no final do funil ali vai converter numa venda. Então, eliminatório. Se for uma empresa, uma pessoa que só faz tráfego, saiba que vai te levar só até o primeiro e segundo degrau. Se você quiser subir mais, vai ter que ir dar um muito corte além. aí, hein? Atendimento, né, também. Não Esse- adianta, Pode falar. porque também não adianta vir o lead quente, maravilhoso, mas se você não sabe atendê-lo, Sim. né? As perguntas, ali, chaves, né? Questões chaves para fazer a conversão da venda, né? Sim. Então é todo. Porque, né, né, um por exemplo, processo. dentro do contexto de e-commerce, as pessoas acham que é somente o tráfego, né? Mas, por exemplo, tem processo para recuperação de carrinho, que você consegue converter carrinho abandonado em venda. Sim. Tem E-mail estratégias de e-mail marketing, de social selling. Tem estratégias dentro do contexto do orgânico, né? Um ponto muito importante, pessoal. A Tose saiu de 13 mil, né? Quase 14 mil seguidores para mais de 37 mil seguidores. Aí você fala assim, não, é uma métrica de vaidade? Não. Nós conseguimos metrificar e dentro do traqueamento, todos esses seguidores, boa parte deles, tem convertido em vendas, né? Então, como mesmo o Felipe disse, não é somente campanhas específicas de vendas, né? Existe todo um contexto estratégico, outros canais de aquisição para poder alavancar o negócio e levar ele para o próximo nível. Você quer falar, Arthur? Não, eu ia falar, trabalhando no brand da empresa, né? O reconhecimento. Sim. Tanto é que a Maíra foi falar com o cara da fábrica, aí o pessoal tava falando, esse produto tem na TOS. Então, e ela trabalhar o reconhecimento, isso é importante. E já começou a ficar muito forte isso, né?
nós aqui, como nós estamos muito conectados no negócio, né? A gente percebe que até grandes concorrentes já estão até copiando, né? A Tose Home é um e-commerce de referência. Até dentro, hoje nós atendemos outros e-commerce. É um e-commerce de referência também dentro da nossa base de clientes, né? Ah, eu vi isso aqui na Tose, eu também queria fazer no meu. Como que a gente pode fazer? Então isso é muito bom, né? Porque às vezes a gente tem uma visão, como a gente estava falando do início, né? Muito pequena sobre nós, sobre quem nós somos. E olha onde o Senhor, né, com o nosso bom trabalho, nos leva e o reconhecimento que Ele nos traz. Trazendo agora para o contexto de propósito de marca, Maíra, eu vejo que isso é uma coisa que está muito conectada com vocês dois, né? Como casal, no contexto de servir, né? E quando eu olho para a marca Tose Home, ela tem... E aí, Arthur, também é um ponto muito importante, né? Os convidados que a gente tem recebido aqui, essa palavra servir, né, no contexto de vendas, é uma coisa que tem se repetido, né? Exatamente. E aí eu queria entender, dentro do contexto da Tose, né, dentro do propósito, você não tá ali só para vender um jogo americano, né? Ou um jogo de taças. Eu posso falar porque eu também sou cliente. Acabei de chegar do Legendários, minha esposa preparou uma mesa à la Legendários, né? Com toda a decoração da Tose Home. E assim, pessoal, eu posso agora, antes da Maíra responder, deixa eu dar uma de Faustão aqui e responder. Mas falar da minha experiência como cliente. E eu chegar, por exemplo, de 4 dias longe da minha esposa para chegar ali e ter esse momento em casa e ter todo aquele ambiente decorado, eu me sinto muito amado. Primeiro, pela ação da minha esposa. Segundo, pelo ambiente que ela criou. Então, olha o impacto que uma marca tem na vida de famílias, né? Às vezes você pode parar, é uma ação simples, é um jogo americano, não, mas aquele ali muda famílias, muda contextos, abençoa lares também, né? A memória que é criada. Né? Com certeza, esse é o nosso objetivo, o nosso propósito, né? Que a mesa, ela leva e eterniza memórias, né, no coração. E eu sempre vou falar disso, né, que as pessoas às vezes me perguntam, que de fato o nosso propósito é eternizar as memórias através da mesa pós, através do cuidado com o lar. E eu sempre lembro dos meus sogros. Eles faleceram na pandemia, mas sempre lembro de mesas postas que a gente fazia juntos. Isso, eles faziam ali, mas não tinha aquele momento ali, todo mundo à mesa. Então, assim, minha sogra começou a fazer jogos americanos de crochê, ela começou a vender, eu também fazia com ela. E a gente teve tantos momentos felizes à mesa com eles. Eu sempre lembro do último momento que nós tivemos juntos, que eram jogos americanos rosa. Ai, vou emocionar. E aí a gente pegou as flores. A gente pegou as flores na árvore, e a gente fez uma mesa ali com as coisas que tinha, né? Com um copo, a gente fez o vasinho. Foi tão especial, e a gente cantava os hinos da igreja juntos, com o meu sogro estava doente, mas sempre um momento ali de cantar, ele abria a voz e cantava. Esses momentos foram tão felizes que eu sempre vou lembrar deles, me lembro desse momento que a gente viveu à mesa. E a mesa sempre leva a isso, né? A gente tá aqui reunido, a mesa, seja para comer, seja para negócio, ela tem esse poder de estreitar os laços familiares. Às vezes, o casal ali tá discutindo, né? Faz um jantar especial. Tanto que isso tem um poder de conexão, sim, né? E também o cuidado com o lar, seja com um vaso ali que a gente vai colocar na sala, seja assim, ali uma toalha de lavabo que a gente vai colocar ali no banheiro para receber. Todo esse cuidado, né? Demonstra todo o carinho que a gente tem dentro da nossa casa, né? Que é um lugar, sim, de refúgio, um lugar de segurança, onde que a gente sai ali daquela movimento de empresa, onde que a gente vai ali para ser ali nosso porto seguro. E chegar ali, você tem uma casa com um cheirinho gostoso, tem uma mesa toda arrumada. Nossa, isso é uma outra coisa, você sente cuidado. Sim. E é o cuidado também com os alimentos, o cuidado que a gente está ali servindo. Por exemplo, a gente vê um pão de queijo, a gente não vai colocar na forma, a gente vai colocar numa cesta, sim, toda linda. A gente vai servir, ali tem o requeijão, tem a manteiga, a gente vai colocar nos itens, né, apropriados para ele, deixar tudo muito bonito, né, para deixar aquela experiência, a mesa mais bonita, né, a gente sentir aquele bem-estar, né, família. E de fato isso, né, é uma ferramenta que de fato une
famílias, eterniza essas memórias que vão ficar sempre gravadas na nossa mente e no nosso coração. E sempre nós pedimos, né, nós oramos ao Senhor, que os nossos produtos levem essa alegria, levem a presença de Deus, levem essa alegria à mesa, estreitar esses laços, que através dos nossos produtos as pessoas possam estar cada vez mais felizes, unidas, né, e resgatando e transformando esses lares. E aproveitando isso que a Maíra tá falando, tem uma música muito linda que diz A Tua Mesa Cura, da Tamires Garcia. Fica a recomendação para vocês. E o propósito também, muito antes até de pensar em TOS de home, de existir, a gente sempre teve um propósito pessoal, por se dizer assim, de querer ajudar pessoas, né? Seja com conhecimento, para não, às vezes, não apanhar o que a gente apanhou para chegar até aqui. E também até pessoas com necessidade, tanto amigos, até pessoas desconhecidas, né? Que a gente sempre quis ajudar. A gente já fez doação de cesta básica para pessoas carentes e tudo mais. Então, sempre nas nossas orações, a gente sempre pede também para Deus fazer das nossas bênçãos respingar nas pessoas também, da nossa benção ser benção na vida de outras pessoas. Então, sempre a gente tem alguns propósitos ali que a gente não vai compartilhar, que é mais entre nós íntimo, e Deus, né? Ali, né? Mas a gente sempre atrela ao nosso crescimento antes da TOS, depois da TOS, ao nosso crescimento financeiro, que a gente possa também retribuir essas bênçãos que Deus deu para a gente em forma de ajuda a outras pessoas, né? Que às vezes a gente pode ser uma luz no fim do túnel de uma pessoa que às vezes para você não é nada, às vezes você vai lá contribui, Deus faz sentir uma contribuição para uma pessoa que está ali, às vezes você nem sabe, está necessitado, para você não fez muita diferença no seu bolso, ali na sua quantidade financeira do mês, mas para outra pessoa às vezes era o almoço, a compra do mês, o aluguel, então tem um impacto muito grande. Então, além de toda essa parte da mesa, a gente também tem esse propósito de fazer das nossas bênçãos na vida de outras pessoas. Amém. E falando um pouco aqui trazendo um pouco do que a Maíra falou do propósito, eu queria trazer uma pergunta que, por exemplo, tem muitas pessoas que não têm o costume de montar a mesa, sentar na mesa, estar nesse dia a dia de correria, ou às vezes até tem tempo, mas não sabe como montar a mesa. Assim, no nosso processo de pesquisa, né, que a gente descobriu que tem um e-book, né, aí que ensina as pessoas. A pessoa pode comprar o produto, né, lá na TOS de Home, mas a Maíra podia, assim, depois que a gente fizer um corte aqui desse podcast, ela podia, para os 10 primeiros que comprar e comentar que eu quero esse e-book, ela podia dar esse e-book, né? Com certeza, já tá feito. Pode ser até 20. Olha, sim. Muita gente saindo ganhando, hein? Então basta entrar no link da bio, no perfil da TOS de Home, executar a compra e mandar no direct. Foi uma das 10 primeiras aqui a comprar. Com certeza. Esse e-book é bem bacana, que reúne ali várias dicas, como os principais itens para você ter, para começar um enxoval. Não vou comprar coisas coloridas, estampadas. Vou começar com brancos, com os básicos. Vai permitir você usar de diversas formas. Então, a gente fala sobre etiqueta, vários itens que vocês vão gostar. Legal. Ô Maíra, agora falando um pouco também do digital, das redes sociais, a gente sabe da importância, né, de ter um bom posicionamento. Quando a gente olha para o perfil da TOS, a gente vê que tem uma assiduidade, né, de postagens no feed, nos stories. O que você recomenda para quem quer criar um perfil empresarial, que é diferente de um perfil pessoal / profissional, para ter o engajamento que vocês têm, o resultado que vocês têm através das mídias sociais, principalmente falando de Instagram? Quais são as recomendações que você dá para a audiência? Então, para mim, muito importante a parte da frequência, né, de postagem. A gente postar todos os dias, a gente fazer bastante conteúdo de Reels, que hoje é uma que mais alcança, né, pessoas tanto dentro da nossa base de seguidores, tanto também fora. E também eu dou muita atenção nessa qualidade de imagens, né, por exemplo, o meu produto, né, que ele também
muitos detalhes, a gente tem que, na imagem, a gente tem que mostrar o detalhe do produto. É um produto bordado, eu preciso mostrar ali, é pintado à mão, eu preciso mostrar esses detalhes para o cliente ver, até porque ele não tá vendo o produto pessoalmente, né? Então, eu preciso demonstrar tudo, né, que tem naquele produto, toda a experiência que aquele produto vai entregar, né, adquirindo aquela peça. Então, assim, nós trabalhamos muito com os conteúdos que vão levar a experiência à mesa, a experiência do lar. Não só apenas uma foto do produto no fundo branco, mas uma foto do produto ambientada. Que, de fato, um colar, um anel no fundo branco é uma coisa, o colar, um anel, uma modelo bem vestida, bem maquiada, né, posicionado ali com os adornos todos corretos, é uma outra coisa. Então, assim, uma frase, né, que a minha irmã sempre falava, gente, das nossas fotos, o produto ali, né, sem a foto, depois que tira a foto, vale 30% a mais. Você vai falar, não, isso aqui agora é 30% a mais devido àquela foto, devido à qualidade da foto, o jeito que foi feita a foto. E tem uma foto de vocês duas, né, que tá bombando, Sim, né? a nossa foto com Jogos Americanos, Esfera, nosso Não é a foto de vocês dois, é uma na frente do espelho. nosso best-seller, né, nosso produto campeão aí, eu amo esse jogo americano, tem diversas cores e os clientes amam. Mas, de fato, assim, essa qualidade de imagem, a gente dá atenção a isso, não uma coisa de algo de qualquer jeito, né? A gente dá qualidade, não precisa ser, eu comecei, era tudo foto celular, né? Depois fui passar para foto de câmera profissional. Mas a gente sempre atentar esses detalhes na frequência de postagem. Aí, como que foi para você, por exemplo? Porque você começou com o celular, aí depois teve uma pessoa, né, que fazia a gravação. Mas, por exemplo, eu mesmo, Marco Túlio, tenho uma dificuldade muito grande com câmera. Como que foi para você esse processo de aprendizado com a câmera, para poder saber pegar os ângulos corretos, iluminação, para poder saber gravar, tirar foto? Hoje, eu que tiro as fotos, gente. Faço os vídeos, faço tudo. E eu gosto muito disso, acho super legal. Mas eu tenho um olhar assim, tudo que eu vou ver, observar, eu sempre fico atenta as pessoas, né? Por exemplo, sempre sigo marcas referências, né, de luxo, como a Dior, a Chanel, a Tiffany. Então, a gente vai tendo um olhar sofisticado, um olhar ali de ângulos, né? E eu fui aprendendo também com o fotógrafo, né, que nos ajudava a administrar ali a luz, né, o ângulo. Então, a gente sempre faz um padrão, né, de fotos e imagens. Ali a gente sempre busca referências também no Pinterest, no YouTube, de referências no TikTok também, né, de vídeos que a gente pode fazer algo, né, para inspirar, né, vídeos novos, porque a gente sempre tem que estar em constante mudança, né, aperfeiçoamento, porque para viralizar um conteúdo, né, para um conteúdo alcançar mais pessoas, uma coisa que eu tinha até um pouquinho de restrição, assim, que quando o Marco Túlio me pediu, era fazer o vídeo narrado. Eu falei, nossa, meu Deus, a pessoa ouvia minha voz, né? E a gente vê uma tendência disso também, né, no mercado. Então, assim, a gente vê as marcas todas também utilizando essa mesma estratégia. Daqui a pouco a gente tem a concorrência copiando, né? E daqui a pouco a gente vai ter outras estratégias. Então, é muito importante a gente também estar ali sempre ligado nas redes sociais, nas mídias, também buscar essas referências, né? Marcas referências que também criam tendências, né? E também hoje os influenciadores também, que sempre criam tendências. E como é que é para você criar tendências? Por exemplo, até no contexto dos Jogos Americanos, dessa nova coleção, que muitas pessoas estão falando aí que pelo Brasil estão encontrando em outros lugares. Como que é para você ditar tendências, até dentro do contexto do e-commerce, no processo da descrição do produto, você está ditando essas tendências, queira você ou não, tá acontecendo. A gente sempre busca, né, a exclusividade, né? Por ser uma marca. A gente tem produtos de revenda, são marcas padrões, e a gente tem, né, os jogos americanos, guardanapos, essas peças bordadas que a gente desenvolve. Então, a gente vai buscando, né, junto com 4 mãos também com os fornecedores, né, as fábricas que atuam com a gente. Então, assim, de fotos, por exemplo, a gente está em processo para fazer uma coleção Lisboa. Então, assim, a gente já morou em Lisboa. Então, a gente vai trazer memórias, a gente trazer, por exemplo, fotos que a gente tirou de um azulejo, né, no local, de uma vista que a gente teve. Então, trazer isso tudo para dentro, né, para desenvolver um produto e esse produto ser exclusivo da nossa marca. Então, a gente tem, né, esse foco de
de trazer essa exclusividade para ser um produto único que você vai encontrar apenas na nossa marca, no nosso site. E, de fato, né, às vezes pode ser um material diferente, um material novo, que as pessoas veem, às vezes a pessoa vai querer também fazer, né, dessa forma. Né? Então, hoje a gente vê muito uma tendência de, dentro desse ramo de mesa Aí, ó, que legal. Só te interromper aqui, ó. Esse é o poder do digital, gente. A gente tá aqui gravando podcast. O que tá acontecendo? Venda. É isso aí, gente. É uma empresa que funciona. Gente, 100%. depois vocês vejam o meu vídeo em parceria com a Bodiex lá em Nova York. Gente, com todas as notificações de venda. Super legal. Bateu o recorde de vendas, né, quando vocês estavam lá. Sim. Maíra, a nossa penúltima pergunta para a gente já caminhar para o final. E Maíra e Felipe, né? Eu queria entender quais conselhos vocês dariam para as pessoas que estão começando a empreender para sair do zero aos primeiros 10 mil reais em faturamento? Mas seja qualquer negócio, Não, pode falar dentro do seu contexto de e-commerce, que é onde hoje você tem resultado. Sim, porque às vezes a pessoa quer criar um negócio, mas acha que é só comprar o produto e vender, assim. Sim. Vou comprar umas roupas, pronto. Uhum. Mas primeiro, a gente tem que escolher aquele produto, mas aquele produto a gente tem que gostar daquilo, porque eu vender roupa não deu certo. Uhum. Eu vender semi-joia também não vai dar certo, porque não é algo que eu uso, né? Roupa, eu sempre uso um padrão, blazer, saia. Então, muitas vezes eu não vou nem na loja, então sou mais praticidade nisso, então tem que ser um produto que vai ter uma correlação com você, que vai... por exemplo, a mesa aposta sempre esteve comigo e todo mundo falava, não, vê a Maíra, vê a mesa aposta. Então, é algo que estava junto comigo e tem algo de propósito, porque se não vender, eu vou continuar ali. Amanhã vendeu, se não vender, eu vou continuar ali, porque ele é o meu propósito, ele é o meu plano A. E eu vou dar ali a vida, vou dar a cara a tapa para fazer esse negócio acontecer. Porque a gente vê muitas vezes, começa um negócio, eu vou vender camisetas, mas é um problema, primeira dificuldade que vem, já desiste. Eu não sabia lidar com não, né? Com certeza. E para Sim. mim, o que é muito importante é essa perseverança, a gente continuar as ações. Não deu certo, faz de novo, não deu certo, faz de novo, até dar certo, porque vai dar certo. Sim. Então, assim, essa constância para mim, essa chave. E não existe a bala de prata, não existe o caminho perfeito, porque eu sempre procurei, qual ação eu faço agora? Qual que é o caminho que eu faço agora? E eu falando, meu Deus, o que eu faço? Eu não sabia. E de fato, você continuar as ações, Testar constante, muito, né? testando. E as coisas vão acontecendo, né? Não existe ali, esse é o caminho, primeiro você tem que fazer isso, depois você fazer isso. Não, cada um é diferente, Sim. mas com persistência as coisas vão acontecer. Fé, com certeza, e colocar todos os planos na mão do Senhor, né? Consagrar, e tenho certeza que as coisas vão acontecendo. E através dos erros, né, as falhas que acontecem, são sempre para aprendizado. Né? A gente sempre vai aprender através de um problema Melhoria que aconteceu. contínua, como você mesmo disse. A né? gente vai melhorar e vai fazer melhor a cada dia, mais e mais. E é isso, o foco, né, persistência, que foi até algo que o CEO da empresa que eu trabalhava falou, Maíra, você vai empreender, né, e vai pra cima. Não liga que as pessoas vão falar, foca no seu resultado, que as coisas vão acontecer. E é isso aí, gente. Agora a gente tem que dar um corte pra gente poder colocar na rede social e ele ser impactado com esse conteúdo, né? Pra mostrar que deu certo, né? Da minha parte, eu vou falar um pouco mais de conselhos, assim, dos bastidores, né? Que ela falou bastante coisa, assim, que... De continuar, né? Mas umas coisas que a gente pegava, às vezes, desprevenido, é lidar com críticas. Se você está vendendo algo na internet... Hoje, dificilmente você não vende algo na internet. Mesmo se for físico, você está na internet, né? Igual, por exemplo, até falando da qualidade, do brand, uma coisa que a Maíra se preocupa muito, acho que até demais também, é a questão, por exemplo, de uma reclamação. Porque você trabalha, você não controla toda a malha logística, por exemplo. Você trabalha no e-commerce, você trabalha com transportadora A, B, C, Correios e tudo mais. Então, você tem um controle até certo ponto. Depois que saiu da empresa ali, do nosso galpão, para ir até a casa do cliente, acontecem N fatores, né? Passa por mão de outras pessoas, transportador. Então, pode ser que às vezes chegue alguma coisa quebrada, às vezes chega alguma coisa atrasada. Então, você saber lidar com críticas, às vezes a pessoa ir lá reclamar, não chegou, tá atrasado.
A Maíra faz um trabalho muito bom, que vai lá, responde, o cliente não deixa... A pior coisa que pode fazer é deixar o cliente no vácuo, Sim. sem uma explicação. Por mais que a pessoa pode estar nervosa, seja no WhatsApp, alguma coisa, você fala, nossa, aqui, ó, aconteceu isso, sei lá, o correio atrasou, teve um problema, quebrou, não sei o que, você vai, manda outro, dá um brinde, faz alguma coisa, para ter um pós-venda ali agradável, que aquela pessoa vai voltar e vai recomendar a outra. Então, um conselho que eu digo é saber lidar com críticas e lidar com os perrengues, né? Que sempre vai ter. Por mais preparado que você esteja, por mais processual que seja a sua empresa, sempre vai ter, seja financeiro, seja jurídico, seja com trabalho, com funcionário. Então, você esteja preparado. É a dinâmica do empreendedorismo, né? Para queimar umas pestanas, branquear uns cabelos ali, que no operacional, atrás das câmeras, atrás dos produtos ali, tem toda uma equipe, todo um trabalho e desgasta. Você tem que saber lidar também. Não existe empreendedorismo sem resiliência. Sim. É o mais Com importante. certeza. Como que é a frase que você fala? Aquele que não consegue dormir no barulho não pode ser empreendedor. Exatamente. Tem um ponto agora pra gente poder finalizar e pro nosso fim aqui, né, desse bate-papo tão bom. Pessoal, eu acho que eles precisam voltar aqui porque tem muita coisa de e-commerce que a gente não falou aqui, né? Esse aqui era mais uma introdução para vocês conhecerem eles, conhecer a história, conhecer todo o processo de transformação e mudança, e aonde eles têm chegado e onde eles têm alcançado. E Maíra, Maíra e Felipe, né, se vocês pudessem deixar uma mensagem e essa mensagem fosse alcançar o mundo inteiro, qual seria essa mensagem? Difícil. Bom, a minha já tá na mente. Que funcionou pra gente, eu acho que acredito que funcionar pra qualquer um. Deus à frente de tudo. Tudo que for fazer, faça por ele, pra ele. Coloque ele como seu sócio majoritário, como o CEO da empresa em primeiro lugar, antes de tudo, que ele esteja na frente. A gente pegou agora esse andar do prédio ali, a primeira coisa que a gente fez ali, quando tava só nós dois, quando tava na ambulância a gente não fez, mas assim que ficamos só nós dois, nós oramos, consagramos, então tudo faça com Deus na frente. Eu acho que... É verdade, agora a Após tem uma laje corporativa, né? O segundo podcast tem expansões. Mas eu acho que é isso, deixar Deus à frente de tudo, que o resto vai te acrescentar, seja força, resiliência, finanças. Eu acho que tudo será acrescentado e que um propósito também, né? Como falou, seja um propósito para ajudar as pessoas, seja um propósito para alguma coisa que vai abençoar e ajudar outras pessoas, que não seja só por você e só por dinheiro. Porque empreender só por dinheiro, você nunca vai estar satisfeito e nunca vai estar realizado. Porque se for só por dinheiro, a pessoa que ganha 1.000, se ganhar 10, está satisfeito. Pode ser que 100, 1.000, 1 milhão. Então, se for só dinheiro, você não tem uma métrica palpável de quanto você vai estar feliz e satisfeito. Sim. Então, se você tem um propósito de espalhar as benções, ajudar as pessoas, eu acho que você vai se sentir realizado, e você fazendo pelos outros, Deus faz por você. Então, acho que um conselho que eu deixo é: põe Deus em primeiro lugar e deixa Ele te guiar no que for. Legal. Deus sempre à frente de tudo, ele sempre primeiro, né, seu sócio, como o Felipe falou. E para mim é sempre perseverança, persistência, fé e fazer as coisas porque vai acontecer. Então, às vezes a gente sempre tem essa comparação com o outro, né? Eu sempre fui muito essa parte de comparar, e também porque eu sou gêmea, então a gente sempre viveu em um mundo de comparação. Mas não compare o seu negócio, né, com o outro, porque o outro, ele passou por outras coisas, às vezes ele tá vivendo frutos que ele plantou atrás, que você não plantou ainda. Sim. Então, é necessário o processo de plantação para você colher, e de fato você vai colher. Então, isso é obrigatório. Então, a persistência, foco, fé, acreditar no seu negócio, que as coisas acontecem. Boa. E Arthur, você quer deixar alguma mensagem pra gente poder finalizar?
Só continue acompanhando aí os próximos episódios. Boa, pessoal, muito obrigado por esse tempo que a gente teve aqui. Só tem fera vindo aqui nesse podcast para abençoar e transformar e trazer insights para o seu negócio. Nos encontramos na próxima semana no nosso 6º episódio. Até mais, pessoal.